Fala pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre. Eu sou um grande entusiasta de TCG em geral e eu ultimamente tenho gostado muito do Star Wars Unlimited. Tenho jogado bastante, tenho estudado bastante sobre o meta e uma coisa que, conversando com o pessoal que eu jogo junto e vendo também nas redes sociais, no YouTube, eu vejo que não tem nenhum canal mais voltado para o competitivo mesmo do Star Wars e aí é uma coisa que eu estou querendo começar a incentivar. É, e começar a fazer vídeos com uma certa frequência, dentro do possível, sobre. Esse vai ser um vídeo sobre o estado do meta, falando um pouquinho sobre o deck em geral, mas a ideia é fazer também algumas gameplays, falar sobre algumas listas específicas, discutir talvez algumas matchups, trazer gente que eu sei que joga bem com outros decks para falar sobre. O nome do canal é Do You Even Control, porque eu jogo primariamente de decks control, hard control, soft, combo, são decks que eu acabo me encaixando um pouco melhor, mas para você jogar com esse tipo de deck, você precisa estudar bastante sobre o meta, entender bastante sobre as outras listas e o que você vai controlar ou não, então eu acabo estudando um pouquinho e vendo bastante sobre o formato em geral do jogo. Então a ideia aqui do vídeo é passar, né, primeiro sobre o que eu estou chamando de ping meta, que são alguns decks voltados para a mecânica de pingar dano no oponente, passar a análise de alguns decks, entender como as matchups estão se desenvolvendo aí no meta atual, depois passar algumas listas de campeonatos para quem está começando ou para quem quer ter alguma ideia de como alterar as próprias listas, e algumas conclusões no final de como eu estou entendendo que o meta está se estabelecendo e o que eu espero, talvez, um pouquinho para os Planetary Qualifiers que vão acontecer aqui no Brasil em janeiro, certo? Então, começando aqui, eu estou chamando de Ping Meta porque para mim a gente tem três decks que estão ditando um pouquinho o ritmo do jogo como um todo e os outros decks precisam jogar em volta deles, vamos falar assim, precisa se preocupar bastante, que é o Django, o Cad Bane e o Quinlan, os três com a combinação de Tarkin Town. É, o Django não tem uma mecânica de líder de pingar diretamente, ele precisa de alguma unidade pingando uma unidade inimiga para conseguir ativar a habilidade dele de exaustar, mas tem bastante coisa que faz isso. O Cad Bane e o Quinlan, eles próprios já pingam por si só, né? E aí eu tô chamando esses três decks de tempo decks, tá? Tem muita gente que fala que o Django é um deck agressivo, eu discordo com bastante força dessa afirmação. Eu acho que é um deck mais voltado para o tempo, ele tem bastante ferramenta para segurar um pouquinho o jogo e ir um pouco mais longe, bater bastante dano. Então, apesar de sim ele poder ser bastante agressivo e fazer a corrida, né, que a gente chama, no espaço, eu acho que é um deck mais tempo. O Cad Bane e o Quinlan são decks um pouco mais controles, mecânica um pouco mais de estabilizar o board antes de voltar a atacar. A grande similaridade entre esses três decks é a mecânica de você pingar e dar Tarquintal no turno 1. E isso desestabiliza muito o jogo para o seu oponente, te estabiliza muito no jogo e faz com que você já consiga tomar as rédeas e controlar o rumo da partida a partir daí. Então é uma mecânica muito forte dos três decks e que é predominante. Você precisa pensar nisso nos primeiros turnos do jogo. Se eu jogar essa unidade de custo 2, ele vai jogar uma de custo 2, pingar, dar o Tarquintal e eu estou já muito atrás, ou é uma coisa que você não se importa tanto que aconteça. E aí a grande característica também do outro lado é que decks tempo, em geral, em todos os TCGs, têm dificuldade de voltar no jogo se eles começam a ficar um pouco atrás, né? A bola de neve funciona dos dois lados. Então, se eles começam a perder um pouco o board, começam a perder um pouco a corrida, dificilmente eles conseguem voltar muito atrás. Então, é uma característica em comum dos três decks. O Django é um pouco mais agressivo, o Cad Bane e o Queen é um pouco mais controladores, né? Aí tem o que eu estou chamando de linha de agro, né? Traduzindo ao agroline, que é a gente tem a Sabine como o deck agro mais forte do momento. Tem outros decks que aparecem, então a gente tem o Kylo vermelho, uma própria Sabine amarela também que tem uma lista legal. Mas eu acho que se você for pensar nos decks mais fortes do meta, a Sabine série sempre vai estar lá, é um deck muito forte. Ainda um pouco para a direita aqui, né? A gente já tem o Django, como eu falei, eu não acho um deck puramente agressivo. E aí eu coloquei o Quinlan duas vezes. Deixa eu pegar o laser que daí eu consigo apontar para vocês. Eu coloquei o Quinlan duas vezes porque ele tem uma lista com o que a gente chama de pacote rebelde, que é Leia, Rebel Assault e algumas outras cartas que fazem ele ficar um pouco mais agressivo e ter uma match melhor um pouco contra a Sabine, ou você joga ele um pouco mais controle e tem uma match melhor contra o Anakin contra o Bossk. Então ele aparece duas vezes aqui porque são duas listas bem diferentes. Tem o Cad Bane, que é um pouco mais controle já também, e aí a gente já entra numa zona aqui com o Han. O Han é um deck
que é muito, é a definição do mid-range, mas ele tem um combo também com o DJ, ele consegue contra a Sabine bater mais rápido que ela, contra o Bosque, contra o Palpatine ele controla a mão e rouba recurso várias vezes, então ele é um deck muito fluido, ele se adapta muito bem nas partidas, mas é um deck extremamente difícil de jogar e difícil de jogar contra também. Tem o Anakin e a Rey. A Rey você pode jogar com Tarkin Town, né? E o Anakin você joga com a base azul. São decks que a gente chama de soft control, então eles têm algumas mecânicas de você ir estabilizando o board ao longo do tempo e ter unidades muito mais fortes de final de jogo que conseguem tomar conta. São decks interessantes também. E aí, mais voltado para o control, aqui eu coloquei o Palpatine, que são decks mais de ramp. E aqui, principalmente, o Palpatine amarelo, eu acho que está numa posição melhor do meta. E tem o Bosque azul é o controle mais proeminente aí do meta, é o que as pessoas têm jogado mais. É o meu deck, é, vamos botar assim, queridinho, é o deck que eu jogo mais, é o Bosque azul. Você pode jogar de Aide azul, tem o Traum azul, mas eu acho que o Bosque azul é o controle mais forte do formato. De Palpatine você tem algumas outras opções. Você pode jogar de Palpatine verde, Palpatine azul, Palpatine amarelo. Eu acho que o amarelo melhor é a lista que eu trouxe um pouco mais na frente para vocês. Falando um pouquinho das matchups, e aí aqui eu sei que esse gráfico ficou talvez um pouco colorido demais, talvez um pouquinho difícil de entender, mas você lê ele da esquerda para a direita sempre. Então aqui eu vou dar um exemplo do Django. Então o Django tem uma partida levemente favorável contra a Sabine e tem uma partida levemente desfavorável contra o Han. Né? Então é assim que você lê, fica à vontade para pausar aqui e tirar um print da molhada. Lembrando, tudo que eu falo nesse vídeo é 100% minha opinião, não tem verdade absoluta. Tudo depende muito da lista, muito do player que você está jogando contra, né? Mas como que eu entendo aqui? Que uma partida favorável é uma partida que você deveria vencer. Então é uma partida que, assim, você senta na frente do seu oponente e fala, pô, beleza, hoje eu vou me dar bem, hoje eu vou estar mais tranquilo, né? Uma partida que você tem uma leve vantagem é uma partida que já você, assim, provavelmente você vai vencer, se você for um bom jogador e tiver treinado, você vai vencer, mas você pode ter um pouco mais de dificuldade no meio da partida, se o seu oponente achar linhas certas no meio do deck, você pode se complicar. 50-50 é o que a gente chama de skill matchup, né? Então é a partida que, assim, se você não tomar cuidado, se você não souber jogar muito bem, você vai perder, mas se dois jogadores com bastante skill dentro do deck jogarem 100 partidas, deveria ficar 50-50. Então é um pouco essa definição. E aí é exatamente o oposto para leve desvantagem e desfavorável, tá bom? E aqui eu quero destacar um quadrante, né, que é o quadrante aqui dos pings mais a Sabine, e aí eu estou destacando principalmente pelo equilíbrio, né? E o porquê que eu acho que o Jungle está tão bem posicionado. Entre esses decks que eu espero que apareçam bastante, o Jungle tem uma match favorável contra a Sabine e muito favorável contra o Cad Bane, porque ele roda Lurking TIE Phantom, que é aquela navezinha que não deixa usar habilidades, e ele basicamente desativa a habilidade do Cad Bane no turno 2. Isso é muito forte, isso para muito o jogo do Cad Bane, ele não liga tanto para as unidades de ambush do Cad Bane, então assim, é uma match muito, muito favorável para o Jungle. Se você for ver, o Quinlan tem uma match quase 50-50 com todo mundo, então assim, eu esperaria bastante frequência desses decks aqui no meta do PQ, principalmente o Django e a Sabine, acho que são os dois decks que a gente mais vai ver, né? Aí a gente tem o Han, que é bem posicionado contra eles também. Tem uma partida muito difícil contra o Cad, porque o Cad pinga muito, tem várias unidades com ambush, controla muito bem o board, fica muito difícil do Han fazer o que ele quer fazer. O Anakin azul e a Rey vermelha tem uma match mais difícil contra a Sabine, a Rey é um pouco melhor, o Anakin é um pouco pior, mas tem uma spread boa. O Palpatine, eu acho que aqui é o problema dele. Então, se você conseguir chegar nos turnos mais pra frente, ele ganha, mas ele dificilmente consegue chegar lá estável no jogo. Então, eu acho que o Palpatine desses decks todos que eu tô mostrando aqui, que eu entendo que são os mais bem posicionados, o Palpatine talvez seja o pior deles. Ou com mais dificuldade, né? Não tô falando que ele é um deck ruim, muito pelo contrário, mas você talvez tenha um pouco mais de dificuldade. E o boss, que tem uma partida favorável contra eles, o grande problema do boss, que é o Han. O Han é uma partida muito difícil pro boss, então aqui depende muito de quanto você espera de Han, né? Aí eu peguei aqui algumas decklists para vocês. Então eu procurei nos campeonatos e depois eu posso deixar o site que eu olho as decklists. Um pouco de cada um dos decks, o que eu estou esperando e o que tem aparecido nas decklists, né? Acho que nenhuma decklist aqui é a 100%, acho que não existe decklist 100% fechada.
Mas dá pra você ter uma ideia das, sei lá, 40 cartas base que vão em cada deck. Deixa eu me jogar aqui pra baixo, que eu acho que é mais fácil de vocês verem tudo. Eu vou tentar não ficar na frente de nenhuma carta aqui. Começando pela Sabine, é o mesmo deck basicamente que a gente tem visto desde o 7.1 quase, né? Algumas cartas novas no 7.2 e agora no 7.3 eu acho que não entrou nenhuma carta na lista base da Sabine. Quero destacar aqui duas cartas. A primeira é uma combinação, na verdade, que é Wrecker com ECL. Acho que se você não está jogando Wrecker ECL num jogo, você precisa pensar muito bem se vale a pena você não jogar. Então, sei lá, se eu quero dar um ECL Sabine ou um ECL Fruit Lieutenant, alguma coisa desse tipo, você tem que pensar muito bem se não vale a pena você segurar para dar Wrecker, porque é muito forte essa combinação. Então tem que pensar se realmente está valendo a pena. E a segunda carta que eu acho que vale a pena destacar é o Darksaber. Ele está muito forte, ele está muito bem posicionado, porque contra os decks de ping todos, se você consegue estabilizar uma Sabine com Darksaber, você vai estar muito na frente do jogo. E dificilmente vão conseguir correr atrás de você. É, então é uma jogada que os decks que estão jogando contra têm que se preocupar, e se eles não se preocuparem de ver uma jogada contra, você, jogador de Sabine, precisa punir. Acho que a Sabine CL é o deck agro mais forte do formato. E um bom jogador de Sabine que tem treinado desde o 7.1 vai dar muito trabalho para qualquer um que pegar pela frente. O Django é o sucessor espiritual do Boba, né? O Boba foi banido recentemente e a Shell do Boba Vermelho foi muito pro Django. Então tem bastante gente que já tinha bastante carta assim do deck. Ele tem poucas coisas realmente muito caras, e o que aqui no Brasil faz uma diferença, né? A gente tem a situação do dólar tá bem alto, então achar as cartas e ter elas no preço acessível tem uma dificuldade. Então, Sabine e Django são decks que as pessoas já tinham bem montado. E isso me faz acreditar que a gente vai ter bastante desses dois decks no PQ aqui no Brasil. É, Então, aqui destacando algumas cartas do Django, ele roda muito com base nessas três últimas cartas. Né? São três veículos e que rodam com um Triple Dark Raid. Então, isso aqui é o que faz o deck ficar tão forte. Né? Se você dá uma Triple Dark Raid e aí você tem que dar ela no turno 3, ou seja, com 4 recursos, e você acha uma Raider, acha um Boba Fett Fire Spray, cara, você tá muito bem no jogo, você vai conseguir provavelmente, porque ela entra, pinga um dano, vira. Contra a Sabine também você consegue jogar, assim, você joga um P38, bate, não, P38 aqui, pinga, vira Sabine, bate, no próximo turno você começa, aí você dá um melee, ou você dá um tie advance, ou você dá um triple dark raid com Raider, pinga, e assim, você começa a entrar no isolamento muito forte contra a Sabine, e você consegue também no final do jogo dá muito dano. Você bota o Fire Spray, você bota a Raider é 4 de dano garantido, o Fire Spray já entra de pé. Então, mesmo contra deck um pouco mais controle, você consegue jogar um jogo mais grind e ainda ter bastante chance. Se o oponente não tiver um jeito de tirar TIE Phantom, você provavelmente ganha o jogo. E tem uma carta aqui que vale a pena falar, que é um Flamethrower, que se você consegue estabilizar o jogo com ela no jungle, com ela em qualquer outra unidade, a hora que você bate, você pinga em 3 unidades, vira as 3. E assim, fica muito difícil do oponente ganhar. Acho o jungle eu diria que talvez seja o deck mais bem posicionado. Não sei se ele é o deck mais forte, tá? Mas eu acho que se você quiser pegar agora um deck e treinar muito até o PQ e falar, cara, eu quero um deck que vai ter uma boa spread de partidas, eu vou conseguir jogar contra todo mundo, eu diria que o Django é esse deck. Mas ele é um deck difícil de jogar, tá? Ele não é um deck super simples de jogar, e eu acho que ele é um deck que requer bastante repetições. Eu tava falando com um amigo meu recentemente que tá jogando esse deck, e ele mesmo falou de, cara, a diferença das minhas primeiras partidas para essas últimas com esse deck é gritante. O Cad Bane é um deck mais diferente do Django, apesar de ter a mesma mecânica de ping e ser, né, amarelo, vermelho e vilania, ele roda bastante carta de, sei lá, se submundo seria a tradução, é o Underworld. E aqui vale destacar o Now There Are Two of Them. Então, se você está jogando de Cad Bane, a jogada que você quer fazer é jogar um grido no primeiro turno, porque ele tem o Underworld. É, e daí você quer no segundo turno com o Now There Are Two of Them jogar um Zucos. Ou, assim, no máximo um Bosque. Essa é a jogada mais forte do deck. Se você consegue fazer isso, é que nem o Tech DJ do Han. É muito forte, você provavelmente vai estar bem na frente do jogo. É um deck também difícil de se jogar e que eu não acho que muitas pessoas têm jogado com ele. Eu acho que é um deck levemente subestimado, inclusive. Então, eu me preocuparia em jogar contra se você tiver principalmente de Han ou, assim, Sabine, eu me preocuparia em jogar contra o Cad Tarkental. O Quinlan é um deck bem diferente. E eu vou referenciar aqui muitos vídeos do Loop, do Late Night Gaming. É,
Eu acredito que a grande maioria das pessoas que jogam esse jogo falam inglês, então conseguem pelo menos acompanhar o vídeo. Ele é o cara que eu referencio como principal jogador desse deck. Ele ganhou, acho que um ou dois torneios com esse deck. E essa é a lista mais controle, tá? Eu acho ela um pouco mais forte do que a lista rebelde, por isso que eu tô trazendo aqui. E aqui acho que o grande ponto é, por ele ser heroísmo, ele consegue rodar um pacote de descarte por causa das unidades de força com um pouco mais de facilidade. Ele tem a palavra força, né? Então ele consegue rodar Force Throw com bastante frequência. E se ele consegue fazer isso, descarta com o K2. E ainda se tem um Pillage no side, fica chato do controle de jogar contra. Então ele é forte contra agro, ele é forte contra controle, é um bom mid-range. Eu acho que é um deck bem interessante. Poucas pessoas estão jogando com isso, poucas pessoas sabem jogar contra. Então, se você quiser um deck interessante, forte, que vai surpreender bastante gente, eu diria que o Quinlan talvez seja uma boa escolha para você, tá? Dificuldade desse deck, principalmente, é você saber a hora de agressivar. Você pode ver que a curva dele acaba no Plo Clum. Então ele é um deck bem agro, na verdade. Apesar de ter essa mecânica de controlar um pouco a mão do seu oponente, ele acaba sendo um deck mais agro. Então você saber a hora de parar de controlar e bater, talvez seja a grande dificuldade aqui desse deck. O Han é até difícil de falar, porque eu acho ele o deck mais forte do formato, apesar de eu não achar ele o mais bem posicionado do formato, né? São duas coisas diferentes. Como eu estava falando, eu acho ele um deck muito maleável, você consegue jogar com Body Rook, Spark of Rebellion, ficar dando bounce, botar o DJ contra controle, e aí se você vai jogar contra o agro, você já quer outras cartas completamente diferentes, você quer Falcon, você quer Ezra, você quer Waylay, Kani você quer contra tudo, acho que Kani é a carta mais forte do jogo, ou uma das pelo menos. Então, a diferença entre você jogar com um deck sabendo o que você está fazendo e não sabendo o que você está fazendo é gritante. As pessoas às vezes pegam o deck pela primeira vez e falam: Nossa, esse deck é horrível, eu não consigo ganhar com ele. E quem joga muito bem com esse deck ganha de todo mundo, ou tem facilidade contra todo mundo. Então, é um deck que é importante você saber jogar com, e aí o deck é importante você saber jogar contra. Aqui eu vou dar a grande dica de jogar contra esse deck, que é toma muito cuidado no turno que ele pode descer o DJ. Então, se ele tiver o tech na mesa, vai ser com 5 recursos, seja no turno de 4 recursos, rampando com RAM, né? Então ele chega em 5 e joga o DJ, ou seja, na primeira ação do turno de 5 recursos, né? Então, se ele termina o turno 3, né, 4 recursos, jogando um tech, e tem iniciativa, ele pode descer o DJ com a primeira ação do turno seguinte, você perde um recurso já pro turno inteiro. É muito forte essa jogada. Então esse é o grande lance, você tem que sempre prestar atenção contra o DJ. Qual que é o problema? Vamos supor que ele baixa, dá o recurso, baixa o RAM depois, bate, então fica com 7 recursos. E aí você fala, pô, beleza, ele vai jogar o DJ. E aí, de repente, você toma um RAM na cara e perde sua unidade com 6 de força. Então é um deck muito forte, muito bem posicionado. Tem que saber jogar com e tem que saber jogar contra, porque eu tenho quase certeza que vai ter alguns desses decks no PQ. Tenho visto no grupo de troca bastante gente procurando Kanye, bastante gente procurando DJ, então eu espero bastante. Ganhou os 2 dias do Liga Fest. Então, se você não tem muitas repetições contra esse deck específico, eu recomendaria, porque eu acho que a gente vai ter esse percentual alto, mas a chance de você pegar pelo menos um no dia no PQ é alta, tá? A Ray. E a Ray tem uma questão interessante. Eu não sei porque ela ficou cortada aqui do lado, porque eu peguei do mesmo site, mas tudo bem. A Ray, por ela ter uma mecânica de cura um pouco mais forte, ela consegue rodar com Taking Town, né? Então ela própria tem heal, né? E ela joga o Luke que tem heal, ela joga Redemption, ela joga Yoda, então Restored. Então ela consegue jogar com Tarkin Town e fazer parecido com aquela mecânica que eu expliquei, só que sem o ping, mas consegue bater com o R2 e pingar Tarkin Town. É um deck interessante. Eu, pessoalmente, gosto mais do Anakin, tá? Porque eu acho que a ação, né, a habilidade do Anakin Líder é muito forte. Então, o que é que ela lê? Que se você vira ele e ataca a comunidade, você dá 2 de dano na sua base e essa unidade, se estiver atacando uma unidade oponente, bate com 2 a mais de força. E você consegue dar basicamente uptrade em tudo do jogo. Você tá batendo, por exemplo, com uma 2 e tirando uma custo 3. Isso ao longo do jogo vai te dando uma vantagem muito grande, né? E aí o próprio Anakin quer que você tenha dano na base, porque você flipa ele, ele já é um 4/7 de base, e para cada 5 de dano na sua base você tem uma mais de força. Então vamos supor que você está jogando contra um Jungle ou contra uma Sabine. Você quer ter, sei lá, 15 de dano na sua base, porque a hora que você flipa o Anakin, você consegue dar uma race e às vezes em 2 turnos acabar o jogo. Então, eu acho um deck bem forte.
Acho um deck difícil de jogar, você tem que saber quando você quer ser o agressor e quando você quer ser o jogador mais controle, tirar a mão do seu oponente, de novo Pillage, Force Throw, é a mesma ideia lá que eu falei do Quinlan. Eu acho um deck bem legal, bem interessante, acho que ele tem bastante dificuldade contra o Bosque, e a match da Sabine especificamente não é tão fácil, tá? Então, se forem jogar com esse deck, precisa treinar bastante especificamente essas duas matches. O Palpatine amarelo é um deck com uma representatividade baixa, mas que tem ido bem nos campeonatos. Se vocês forem olhar as classificações dos campeonatos, sei lá, quase todos têm algum Palpatine amarelo lá na frente. É, esse aqui, vocês estão vendo meu nome, mas eu peguei de um cara que ficou em segundo na SCG. É, eu joguei muito pouco esse deck, joguei muito pouco contra, então é um deck difícil de eu dar muita explicação. Mas a grande questão dele, porque que eu acho ele melhor que os outros Palpatines, é que ele consegue controlar um pouco melhor o começo do jogo, né? Então ele tem Basine para tirar coisa da mão, ele tem o Scanning Officer para lidar com Han, ele tem Cloud Rider para tirar algumas unidades no começo do jogo, bater 3 é forte, Waylay, Syndicate Lackeys, bater 5 tira boa parte das grandes ameaças de começo de jogo, e aí se ele consegue chegar no turno 6, turno 7, ele em geral consegue já estabilizar e ganhar o jogo. Então, como ele consegue controlar um pouquinho melhor o jogo, eu acho que ele é a versão mais forte do Palpatine. Se eu fosse jogar com esse líder, eu sei que tem bastante gente que é entusiasta do líder, eu jogaria com a versão amarela, tá? A grande inclusão aqui é o Cad Bane, líder, unidade do novo set, que talvez seja a unidade mais forte do set. E aí tem a minha lista, que eu fiquei em segundo no Liga Fest, só perdi para um Han amarelo na final, que para mim é a pior partida, a pior match desse deck é o Han de longe, assim. Qual que é o lance desse deck? Você precisa, primeiro, saber muito bem o que você quer controlar contra cada partida. Porque, por exemplo, contra um Quinlan ou contra um Anakin, uma Rey, você não quer jogar tantas cartas porque você tem medo de ser descartado. Contra uma Sabine, você quer jogar mais carta. Contra o Han, você quer tirar ameaças específicas. Então, você tem que saber muito bem como jogar contra cada partida. E você quer ter draw. Você quer comprar carta. Então, se eu não abro Pershing ou Deathmark na primeira mão, as chances de eu me ligar são altas. Não vou falar que eu vou me ligar 100% das vezes, principalmente contra a Sabine ou o Django, mas a chance de eu querer me ligar se eu não vejo alguma dessas duas cartas na minha primeira mão é alta, tá? Eu não vou postar minha lista mais atualizada agora, porque eu possivelmente vou com ela nos PQs, então eu tô segurando um pouco, tô fazendo algumas alterações, mas eu acho que é um deck muito bem posicionado. A questão dele é quantos Huns a gente vai enfrentar. Então, se você tem expectativa de enfrentar muito Han, aí eu não acho que essa é a lista. Porque a partida contra o Han é extremamente difícil. Agora, se você está esperando menos Huns, eu acho que ele está muito bem posicionado contra todo o resto do meta. Então, é um meta call, né? Se você pegar um Han nas oitavas de final, você vai chorar e ir embora para casa. Se você não pegar nenhum Han, a chance de você ir longe é mais alta. Então eu acho que é um deck muito legal, difícil de jogar e difícil de jogar contra. A maioria das pessoas não gosta de controle e não gosta de jogar contra controle. Então não tem muitas repetições contra o deck, o que às vezes te dá uma vantagem também. Acho um deck bem interessante, acho um deck bem legal e para mim o controle mais forte do formato disparado, tá? Algumas conclusões aqui para fechar o vídeo. Deixa eu jogar minha câmera aqui para cima de novo. Eu acho que o meta tá bastante saudável. Eu acabei de passar 7 ou 8 listas para vocês. Todos os decks são viáveis, todos os decks podem ganhar. Eu diria que tem mais decks ainda que podem ganhar. Então eu acho que tem bastante opção para todo estilo de jogo. E aí até vai para essa segunda pergunta que é, cara, o que jogar no PQ? Ou o que jogar na minha liga semanal, nos campeonatos que eu for jogar, etc. No final do dia, conforto vem acima de tudo. Cara, eu sou um jogador mais voltado para o controle. Se eu pegar uma Sabine, apesar de eu achar que ela tá muito bem posicionada, eu não vou me dar tão bem com ela. Se eu pegar um Django, por exemplo, que eu acho que talvez seja o deck que tem a melhor spread de partidas, eu não vou jogar tão bem com ele, quanto eu vou com um Bosque ou, ou com um Anakin. Então, conforto vem acima de tudo, tá? Joga com o que você gosta, joga com o que você tem mais repetições e o que você se sente mais confortável. E aí entra a terceira pergunta, que é off-meta, compensa? Possivelmente sim. Acho que principalmente se for um off-meta, variação de decks fortes. Então vou dar dois exemplos aqui. Você tem uma lista do Han verde, que eu acho que é uma lista bem interessante, bem forte, que pode pegar bastante gente de surpresa, vai muito bem na Mirror também. Então acho que é uma lista forte. Você tem a lista do Quinlan azul, também, que é um mid-range que pode se dar bem. Então acho que se for variação do meta, tem mais chance de bem. Se você for jogar com um Grivos amarelo agro, pô,
a chance de você se dar bem é bem menor, né? Não vou falar para você não fazer isso, cada um conhece a sua lista, cada um conhece o deck que joga, mas se você quiser jogar com alguma coisa que vai surpreender todo mundo e que você acha que está forte, eu recomendaria fazer pequenas variações do meta, né? Então, shells parecidas dentro de uma base de cor diferente ou com um líder diferente, né? Eu joguei contra um Cad Bane verde na Liga Fast, que foi duas partidas super difíceis. Então, acho que vale a pena. É possível que surpreenda bastante gente, como eu falei. Parte do que é legal desse jogo é que não existe match inganhável. Mas pensa bem se esse deck é forte. Tenta botar lá naquela matriz que eu coloquei onde ele está posicionado e como você vai se encaixar no meio, tá certo? Bom, pessoal, é um pouco disso que eu queria passar para vocês hoje. O estado meta, minha ideia é fazer esse vídeo, né, parecido com esse a cada mês ou 2 meses, ou um, dois a cada sete, falando um pouquinho de como o meta está se desenvolvendo. Outros vídeos que eu devo soltar são partidas, são deck techs, são algumas questões mais relacionadas a estilo de jogo, linhas de pensamento que eu acho que vale a pena ter. De novo, 100% do que eu falei aqui é a minha opinião, então fiquei super à vontade de discordar e colocar aqui embaixo a opinião de vocês. Eu adoro discutir, acho que o jogo está se desenvolvendo ainda, tem menos de um ano, então ninguém tem 100% de certeza de nada, e isso é uma das grandes belezas assim de estar entrando nesse jogo cedo. Então fique à vontade de discordar de mim e colocar aqui nos comentários que a gente vai discutindo junto. E também qualquer sugestão, qualquer vídeo que vocês queiram fazer, minha intenção aqui é ajudar o cenário do Star Wars Unlimited competitivo da melhor forma, e aí isso só é possível se todo mundo estiver junto. Então eu agradeço muito o apoio de vocês e comentários aqui de sugestões, críticas, feedbacks são sempre muito bem-vindos. É, boa sorte para todo mundo no PQ. Espero encontrar vocês lá e quero ver o resultado de todo mundo depois. Eu provavelmente vou, depois do primeiro e depois do segundo PQ, fazer um vídeo de wrap-up de como foram os campeonatos e de como o meta acabou se desenvolvendo neles. Fechado? Valeu, pessoal. Bom Natal, feliz ano novo para todo mundo. Tchau, tchau.